3 segundos. É assim quão perto o quarto estava de um banho de sangue. O ar na sala de jantar privada estava espesso o suficiente para engasgar em. O tradutor, um garoto suando em um terno barato, estava gaguejando, massacrando o dialeto de um homem que matava pessoas por interrupções. Ninguém na mesa sabia italiano bem o suficiente para salvar o acordo. O chefe da máfia, Aleandro Volpi, estava perdendo a paciência. Sua mão já estava se movendo em direção à protuberância distinta de uma pistola debaixo de seu paletó feito sob medida. O acordo estava morto. A violência era inevitável. Então uma voz cortou através da tensão. Não era o garçom trêmulo ou o tradutor aterrorizado. Era a garçonete no canto. E ela não apenas falou. Ela comandou o quarto em um dialeto tão raro, tão perigoso, que cada cabeça virou bruscamente em sua direção. O quarto Obsidiana era o tipo de restaurante onde os menus não tinham preços e as sombras custavam mais do que o aluguel na maioria dos apartamentos de Chicago. Era terreno neutro, ou pelo menos era para ser. Aleandro Volpe sentou à cabeceira da mesa de mogno. Sua postura relaxada, mas seus olhos mortos frios. Ele tinha 32, o carpo mais jovem na história da cidade. E esta noite ele estava tentando garantir uma rota de transporte com a organização calabriana, representada por Don Salvatore. Salvatore era um bruto da velha guarda. Ele tinha mãos como pás e um temperamento como um pavio aceso. E agora ele parecia pronto para explodir. Diga a ele. Salvatore latiu em um dialeto calabriano grosso e gutural, cuspindo um pedaço de charuto no chão imaculado, que se ele insultar minha família novamente com esta oferta, e eu o esviscerarei como um peixe. Aleandro olhou para seu tradutor, um garoto chamado Peter, que tinha um diploma de Yale, mas nenhuma esperteza de rua. Peter estava pálido, limpando o suor de seu lábio superior. Peter gaguejou olhando para Aleandro. Ele diz que está considerando a oferta, Sr. Volpe. Ele só precisa de um esclarecimento sobre o aspecto familiar. Alessandro estreitou os olhos. Ele não falava calabriano. Sua família era siciliana, mas ele conhecia tom. Ele conhecia linguagem corporal, e ele sabia quando um homem estava sendo insultado. Salvatore não estava considerando nada. Sua mão estava descansando perigosamente perto da faca de estaca. Peter, Aleandro disse, sua voz perigosamente baixa. Você está mentindo para mim. O que ele realmente disse? É um dialeto difícil, senhor. Muito rural. Peter guinchou. Salvatore bateu o punho na mesa. Os copos de cristal pularam. Ele gritou algo mais rápido desta vez, seu rosto virando. Seus guarda-costas atrás dele mudaram as jaquetas, abrindo apenas o suficiente para revelar o brilho do aço. Os próprios homens de Aleandro, Rocco e Silas, enrijeceram mãos pairando perto de suas cinturas. O ar saiu do quarto. Estava inacabado. O acordo foi estragado. Aleandro suspirou, resignando-se à bagunça. Ele teria que atirar seu caminho para fora de um restaurante 5 estrelas. Ele alcançou dentro de seu paletó. Ele disse, sua oferta é um insulto à sua linhagem. Uma voz feminina soou, clara, afiada, sem medo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alessandro congelou. Ele virou a cabeça lentamente em direção às sombras perto da estação de serviço. Uma garçonete estava lá. Ela segurava um jarro de água prateado em uma mão. Ela não podia ter mais de 24, com cabelo escuro puxado para trás, em um coque severo, e um uniforme que era 2 tamanhos muito grande. Salvatore olhou para ela atordoado. Ela deu um passo à frente, seus olhos fixos no amanhecer calabriano. Ele disse. Ela continuou olhando diretamente para Salvatore, trocando sem interrupção para calabriano de fogo rápido e impecável. O lobo de Chicago não oferece insultos a amanhecer, Salvatore. Ele oferece uma parceria, mas se você preferir ser um pequeno rei de uma colina morrendo, essa é sua escolha. Apenas não confunda paciência com fraqueza. A boca de Salvatore ficou aberta.
O dialeto que ela usou não era apenas calabriano. Era arborésia, um dialeto antigo e específico usado nas aldeias montanhosas do sul da Itália. Era uma linguagem das velhas famílias, uma linguagem de segredos. O amanhecer sentou-se lentamente, a raiva escoando de seu rosto, substituída por um respeito confuso. Ele olhou para Alessandro, depois de volta para a garçonete. Quem é esta? Salvatore grunhiu em inglês quebrado. Aleandro não olhou para Salvatore. Ele estava olhando para a garota. Ela estava tremendo ligeiramente, apenas nas mãos, mas seu queixo estava alto. Minha consultora pessoal. Aleandro mentiu suavemente, nunca tirando os olhos dela. Peter, saia. Você está demitido. Peter se arrastou para fora do quarto, como um rato fugindo de um navio afundando. Aleandro gesticulou para a cadeira vazia ao lado dele. Sente-se, ele comandou a garçonete. Eu tenho mesas para servir, senhor, ela disse, sua voz caindo de volta para um sotaque americano plano. Não mais. O olhar de Alessandro era pesado, aterrorizante. Sente-se, termine o acordo ou todos nós morreremos aqui esta noite. Ela hesitou por uma fração de segundo, então colocou o jarro de água sobre a toalha de mesa de linho com um leve tilintar. Ela sentou. Pela próxima hora, a garçonete, cuja etiqueta de nome dizia Bela, negociou um contrato de transporte multimilionário. Ela navegou os complexos insultos culturais, suavizou a agressão e transformou as exigências intransigentes de Alessandro em poesia que afagou o ego do velho amanhecer. Quando os papéis foram assinados, Salvatore levantou-se, beijou a mão de Bela e saiu com seus homens. A porta clicou fechada. O quarto estava silencioso novamente. Aleandro derramou 2 copos do Brunello de 1932. Ele deslizou um em direção a ela. Beba, ele disse. Eu não bebo no trabalho, ela respondeu, olhando para a saída. Quem é você? Aleandro perguntou, inclinando-se para a frente. Apenas uma garçonete que estudou no exterior, Sr. Vulper. Aleandro riu. Era um som escuro, seco. Não, você pode aprender italiano em uma sala de aula. Você pode aprender gírias na rua, mas arberes falado com a cadência de uma mãe frenética protegendo seus filhos. Isso não é aprendido. Isso é herdado. Ele levantou-se e caminhou ao redor da mesa, encurralando-a. Quem é você realmente, Bela? Porque ninguém se encontra trabalhando no turno da noite no quarto Obsidiana com um conjunto de habilidades linguísticas valendo 10 milhões de dólares. Bela levantou-se. Ela era alta, mas ele a dominava. Meu nome é Irene Corvi. Eu sou de Ohio. Eu estou apenas tentando pagar meu aluguel. Mentira, Aleandro sussurrou. Ele estendeu os dedos, roçando seu queixo, inclinando seu rosto para a luz. Ele estava procurando por algo, uma cicatriz, um reconhecimento. Seus olhos. Eu os vi antes. Você está enganada. Ela disse, puxando para longe. Posso ir agora? Você pode ir, Aleandro disse, verificando seu relógio. Mas Rocco vai para Dove e amanhã você não vem aqui. Você vem ao meu escritório no centro caótico do distrito financeiro 9RUAM. E se eu não for, então eu vou assumir que você é uma espiã para os russos ou os federais e eu terei Rocco te encontrado. E Rocco, ele não tem minha paciência. Irene engoliu em seco. Ela virou e saiu do quarto. Assim que ela atingiu a cozinha, sua compostura estilhaçou. Ela se encostou no balcão de aço inoxidável, hiperventilando. Ela tinha escorregado. Ela havia permanecido escondida por 5 anos, um fantasma no sistema. E em um momento de estupidez, para salvar um quarto cheio de assassinos, ele havia se exposto ao mais perigoso de todos eles. Irene não dormiu. Seu apartamento era um estúdio na parte degradada da Zona Sul, cheio de livros e uma bolsa de ir que ela mantinha embalada sob as tábuas do chão. Ela sentou-se em sua cama olhando para a bolsa. Ela deveria correr. Ela podia estar em Wisconsin ao nascer do sol, mudar seu nome novamente, tingir seu cabelo loiro. Mas Alessandro Vulpi não era um bandido local. Ele tinha alcance.
Se ela corresse agora depois de mostrar seu rosto e sua habilidade, ele a caçaria apenas para satisfazer sua curiosidade. O único lugar para se esconder era à vista de todos. Ela apareceu na Volpe Enterprises às 8h55 da manhã. O edifício era uma fortaleza de vidro e aço. Ela foi guiada até o último andar, o escritório da cobertura que observava a cidade como um deus assistindo um formigueiro. Leandro estava de pé junto à janela, vestindo um terno cinza que custava mais do que os ganhos de sua vida. Ele não se virou quando ela entrou. Eu fiz uma verificação de antecedentes em Irene Corve de Ohio. Ele disse, sua voz refletindo no vidro. Nascida em 1938. Pais falecidos em um acidente de carro. Valedictorian do ensino médio. Nenhum registro universitário. Ele se virou segurando uma pasta. Ele a jogou sobre sua mesa maciça. É uma falsificação muito boa. Qualidade de nível estadual, cara. Mas aqui está o problema, Bella. A verdadeira Irene Corve morreu de leucemia quando tinha 6 anos. Irene permaneceu perfeitamente imóvel. Seu coração estava batendo contra suas costelas como um pássaro preso, mas ela forçou seu rosto a permanecer vazio. Eu não sei do que você está falando. Alessandra caminhou em direção a ela, fechando a distância. Eu acho que sim. Eu acho que você está fugindo de algo ou alguém. Ele parou a poucos centímetros dela. Ele cheirava a sândalo e óleo de arma. Eu tenho uma proposição. Eu tenho inimigos, muitos. E meu negócio está expandindo para territórios onde o inglês é inútil e a confiança é inexistente. Eu preciso de uma voz que entenda as velhas leis. Você quer que eu seja sua tradutora, ela disse. Eu quero que você seja minha sombra, ele corrigiu. Você vive em meu complexo seguro. Você viaja comigo. Você fala por mim. Em troca, eu te dou proteção. O que quer que você esteja fugindo não pode te tocar se você estiver comigo. Irene olhou nos olhos dele. Eles eram escuros, inteligentes e predatórios, mas ele estava certo. As pessoas a caçando, a facção corrupta do DIA que matou seu pai, estavam chegando perto. Leandro Vulpe podia ser um monstro, mas ele era um monstro que possuía a cidade. Eu tenho condições, ela disse baixinho. Leandro levantou uma sobrancelha. Você não está em posição de negociar, pequeno fantasma. Mas me divirta. Eu não carrego uma arma. Eu não participo de tortura. E se eu quiser sair, eu saio, sem perguntas. Leandro sorriu maliciosamente. Era um sorriso lupino. Concordado. Exceto pela última parte. Você sai quando eu disser que terminou. Ele estendeu a mão. Bem-vinda à família, Irene. Ela a apertou. Seu aperto era de ferro. As primeiras 2 semanas foram um desfoque de luxo e terror. Irene, agora morando em uma suíte de hóspedes na cobertura fortemente guardada de Alessandro, viu um lado do mundo que poucos sobreviveram. Ela traduziu durante sentadas tensas nos fundos de açougues e durante transferências eletrônicas de alto risco em bancos suíços. Ela aprendeu que Leandro era diferente. Ele era implacável, sim, mas ele não era cruel sem causa. Ele era um estrategista e ele estava cercado por cobras. A reviravolta veio em uma terça-feira chuvosa em novembro. Irene estava na biblioteca da cobertura organizando os arquivos de Alessandro. Ela falava FIB-idiomas e Alessandro a tinha traduzindo os velhos diários de seu avô da Sicília. Ela encontrou uma tábua solta perto da estante. Não foi acidental. Era um compartimento escondido. Dentro estava uma única fotografia amarelada e uma pilha de cartas. Ela pegou a foto. Mostrava 2 homens com os braços um ao redor do outro, rindo em um vinhedo em Polarmo. Um era o pai de Leandro, amplamente conhecido como o Velho Lobo. O outro homem era seu pai. Irene deixou a foto cair, sua respiração engasgou. Seu pai, Marco, tinha sido um simples contador. Foi o que ele havia dito a ela. Ele havia sido morto em um roubo que deu errado 5 anos atrás. Ela abriu as cartas. Elas estavam escritas em código,
mas ela o quebrou facilmente. Marco, o Dea está me pressionando. Eu tenho que dar-lhes um nome. Desculpe, irmão, eu tenho que dar-lhes você. A carta foi assinada pelo pai de Alessandro. O sangue de Irena gelou. Não foi o Dea quem destruiu sua família, foram os Vulpsi. A família de Aleandro havia incriminado seu pai. O vendeu para agentes corruptos para salvar sua própria pele. Ela estava dormindo sob o teto das pessoas que a fizeram órfã. A maçaneta da porta girou, e Rena empurrou a foto e as cartas para dentro de sua blusa assim que Alessandro entrou. Ele parecia cansado. Ele havia removido seu paletó e arregaçado as mangas. Nós temos um problema, Aleandro disse, esfregando suas têmporas. Meu carpo em Nova York, Stefano. Ele está aqui e ele está exigindo uma reunião esta noite. Irene forçou um sorriso, sua mão tremendo sobre seu peito, onde a carta queimava contra sua pele. Por que isso é um problema? Porque Aleandro disse, olhando para ela com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Stefano é quem matou meu pai. Ele não sabe que eu sei. E esta noite eu vou matá-lo. Ele pausou. Eu preciso de você lá, Bela. Stefano fala um dialeto de gíria veneziana que é impossível de rastrear. Se ele der uma ordem a seus homens para me emboscar, eu preciso saber antes que as balas voem. Você pode fazer isso? E Rena olhou para ele. Esta era sua chance. Ela podia deixar Stefano matá-lo. Ela podia deixar a linha Volpei terminar esta noite. Seria justiça. Sim, ela disse, sua voz oca. Eu posso fazer isso. A reunião aconteceu nos Docas, um distrito de armazéns convertido em uma boate moderna de propriedade da família. O grave da música batia contra as tábuas do chão, vibrando para cima através dos saltos de Irena. Eles estavam no loft VIP, atrás de vidro à prova de som. Stefano era uma cobra de um homem, magro, vestindo um terno que era muito barulhento com olhos que se moviam rapidamente pelo quarto. Ele tinha 4 homens com ele. Alessandro tinha apenas Rocco e Urena. Alessandro Stefano gritou, espalhando os braços. O rei de Chicago. Você parece cansado. Pesado é a cabeça. Stefano. Aleandro respondeu secamente. Ele gesticulou para Irene sentar ao lado dele. Os olhos de Stefano demoraram em Irene. Quem é a coisa bonita? Um novo animal de estimação. Meus ouvidos, Aleandro disse. Prossiga. A reunião começou. Era uma negociação sobre linhas territoriais em Nova Jersey. Negócios padrão entediantes. Mas Irene estava ouvindo os sussurros. Os homens de Stefano estavam murmurando um para o outro em um dialeto veneziano baixo, rápido, mal movendo seus lábios. Mentos 5. Um guarda sussurrou para o outro. Quando o grave cair na próxima faixa, a porta dos fundos está aberta. Irena verificou seu relógio. 10:03. Ela olhou para Alessandro. Ele estava focado em Stefano discutindo sobre porcentagens. Ele não sabia. Ele estava lá 2 minutos da execução. Justiça. Era o que a carta em sua camisa exigia. Deixe-o morrer. Deixe a família Vulpe queimar. Mas então ela olhou para as mãos de Alessandro. Elas não estavam em sua arma. Ele estava derramando uma bebida. Ele confiava nela. Pela primeira vez em sua vida, o lobo confiou em alguém. E era ela. 10:04. Stefano sorriu. Era um sorriso predador vitorioso. Eu acho que temos um acordo, Alessandro. Vamos brindar. Stefano estendeu a mão para seu copo. Seus homens mudaram seu peso. A Rani fez sua escolha. Ela não falou. Ela não o avisou. Ela agiu. Ela agarrou a pesada garrafa de uísque de cristal da mesa e a espatifou no rosto do guarda mais próximo a ela. O quarto explodiu em caos. Abaixe-se! Irena gritou, derrubando Aleandro de sua cadeira assim que balas rasgaram o couro onde sua cabeça estivera. Aleandro atingiu o chão confuso, mas reagindo instantaneamente. Ele sacou sua arma, atirando cegamente sobre a mesa virada. Rocco já estava caído, levando uma bala no ombro. Eles estão vindo da porta dos fundos. Irena gritou, rastejando pelo vidro estilhaçado. Dialeto veneziano, eles disseram.
À porta dos fundos, Aleandro olhou para ela, choque, rugindo com adrenalina em seus olhos. Ele percebeu que ela o havia salvado. Você sabe atirar? Ele gritou sobre o estrondo ensurdecedor de fogo automático. Eu odeio armas, ela gritou de volta. Aprenda a amá-las. Ele deslizou uma pistola sobressalente pelo chão até ela. Stefano tinha virado a mesa e estava gritando ordens. A música ainda estava batendo, criando uma trilha sonora surreal de pesadelo. Irene agarrou a arma. Seu pai a havia ensinado a atirar em latas no quintal antes que o mundo fosse para o inferno. Um atirador apareceu no corrimão do mezanino. Irene não pensou. Ela apertou o gatilho. O recuo sacudiu seu braço, mas o homem caiu. Aleandro surgiu, disparando 2 tiros de precisão que derrubaram mais 2 dos homens de Stefano. Ele agarrou Irene pela cintura. Nós temos que nos mover. A escada de incêndio. Eles correram em direção à saída lateral balas, lascando o concreto ao redor deles. Eles irromperam na noite fria de Chicago, a chuva instantaneamente os encharcando. Eles desceram apressadamente as escadas de metal, saltando os últimos poucos metros para o beco. O carro de Aleandro estava esperando, mas os pneus foram cortados. Armadilha! Aleandro sibilou. Estamos a pé! Eles correram por quarteirões, zigue-zagueando por becos, até chegarem a uma casa segura. Uma casa de pedra marrom discreta em um bairro tranquilo. Uma vez lá dentro, Aleandro trancou a porta de aço pesada e acionou os ferrolhos de segurança. Ele deslizou contra a parede, respirando com dificuldade. Sangue estava escoando de um arranhão em seu braço. A rena estava no meio do quarto, a arma ainda pendurada em sua mão. Ela estava tremendo violentamente. Aleandro olhou para ela. A adrenalina estava desvanecendo, deixando apenas a intensidade crua do momento. Você me salvou, ele disse, sua voz rouca. Você podia tê-los deixado me matar. Por que você não fez? Irene soltou a arma. Ela alcançou dentro de sua blusa encharcada e puxou a fotografia amassada, manchada de água e as cartas. Ela as jogou a seus pés. Porque eu quero a verdade. Ela sussurrou, lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Seu pai matou o meu. Sua família destruiu minha vida. Eu deveria ter deixado você morrer. Então me diga, Aleandro. Diga-me por que eu não deveria colocar uma bala em você agora. Aleandro olhou para a foto. Ele a reconheceu instantaneamente. Ele olhou para Irene e a realização o atingiu como um golpe físico. Você é a filha de Marco, ele disse suavemente. Victoria. Meu nome é Victoria. Ela cuspiu. E eu quero saber por quê. Alessandro levantou-se lentamente, contorcendo-se. Meu pai era um homem implacável, Victoria. Ele fez muitas coisas malignas, mas ele não matou seu pai. Ele passou por cima dos papéis. Marco não foi morto pelos Vulpe. Ele era o banqueiro da família Vulpe. Ele roubou 10 milhões de dólares em títulos. Meu pai não o vendeu. Meu pai o ajudou a forjar sua morte. Victoria congelou. Isso é uma mentira. É? Aleandro caminhou para um cofre atrás de uma pintura. Ele girou o dial e puxou um livro-razão. Ele virou para uma página e mostrou a ela. Transferência para Sr. Rossi, alias conta de Zurique 10.000 dólares. Status passagem segura para a Argentina. Seu pai está vivo, Victoria. Aleandro disse que ele a deixou para trás. Ele pegou o dinheiro e fugiu. Meu pai levou a culpa pelo dinheiro desaparecido para protegê-la, porque ele sabia que se as outras famílias descobrissem que Marco o roubou, eles torturariam sua filha para encontrá-lo. O mundo de Victoria desabou. A narrativa em que ela havia construído sua sobrevivência, o pai nobre, a máfia do mal, desmoronou em pó. Ela caiu de joelhos, soluçando. Aleandro ajoelhou-se diante dela. Ele não a tocou. Ele apenas observou sua expressão ilegível. Nós somos ambos órfãos de homens que amavam dinheiro mais do que seu sangue.
Ele disse baixinho. Ele estendeu a mão hesitantemente, tocando sua mão. Stefano sabe que você está comigo agora. Ele sabe que você fala os dialetos. Ele a viu atirar em seu homem. Você está na guerra agora, Victoria. Você pode me odiar mais tarde, mas esta noite temos que sobreviver. Victoria olhou para cima. A dor em seus olhos estava endurecendo em algo mais frio. Onde ele está? Ela perguntou. Meu pai. Eu posso encontrá-lo, Aleandro disse. Mas primeiro nós retomamos minha cidade. A casa segura não era um lar. Era um bunker de concreto disfarçado como uma casa de pedra marrom no distrito de Pilsen. As janelas eram à prova de balas. O ar estava viciado e a única luz vinha do brilho do laptop de Aleandro e dos postes de rua lá fora filtrando através de persianas pesadas. Por 2 dias eles foram fantasmas. Aleandro estava sangrando dinheiro, influência e sangue real. Stefano tinha se movido rápido. Ele havia congelado as contas domésticas, subornado o chefe de polícia e colocado uma recompensa de $5 milhões na cabeça de Aleandro. O lobo de Chicago estava encurralado. Victoria sentou no chão, cercada pelos diários que ela havia salvado da cobertura. Ela não estava mais chorando. A revelação sobre seu pai, Marco, havia cauterizado sua dor. A queimou, deixando uma raiva fria e afiada em seu lugar. As contas nas Ilhas Caimã estão bloqueadas, Aleandro disse, batendo o laptop fechado. Ele estava andando de um lado para o outro sua camisa, desabotoou a bandagem em seu braço, escoando vermelho. Stefano tem as chaves digitais. Sem dinheiro líquido, eu não posso pagar os soldados. Se eu não puder pagá-los, eles desertam. Até amanhã à noite, eu serei um general sem um exército. Victoria olhou para cima de um diário encadernado em couro datado de 1974. Nem todo o dinheiro é digital, Aleandro. Ele parou de andar de um lado para o outro. O quê? Seu avô? Ela bateu na página. Ele não confiava em computadores. Ele confiava em palavras. Ela levantou-se e caminhou até ele. A tensão entre eles tinha mudado. Ela não era mais sua funcionária. Ela era sua tábua de salvação. Leia isto. Ela apontou para uma passagem escrita em uma mistura bizarra de siciliano e latim. Aleandro apertou os olhos. É um disparate. Uma lista de compras para azeite e limões. Não. Victoria balançou a cabeça. É uma cifra. Especificamente, é uma cifra de substituição baseada na oração de São Miguel, mas escrita no dialeto de Corleone pré-950. Azeite significa barras de ouro. Limões significa diamantes não lapidados. E a localização não é um banco. É um cofre físico. Aleandro olhou para ela. Onde? Sob o barulho frenético da cidade, ela traduziu. Sob a ponte das Torres Gêmeas. Os olhos de Aleandro se arregalaram. As Torres Marina City. Meu avô possuía a fundação da estrutura de estacionamento. Há um cofre lá, Victoria disse confiantemente. Mas a combinação não são números. É uma frase de reconhecimento de voz. Um provérbio específico falado no dialeto exato da aldeia de seu avô. Stefano não pode abri-lo. Seus homens não podem abri-lo. Apenas alguém que conhece a inflexão arberesa pode destravá-lo. Alessandro agarrou sua jaqueta. Nós temos que ir agora. É suicídio. Victoria disse. Stefano estará observando suas propriedades. Nós não vamos pela frente. Alessandro disse, verificando o clipe de sua Sig Sauer. Nós vamos pela Baixa Waka Drive, as ruas subterrâneas. Mas eu preciso de você, Victoria. Se você não puder falar essa frase perfeitamente, o cofre trava para sempre. Você pode fazer isso? Victoria pensou em seu pai vivendo em luxo na Argentina, enquanto ela lutava por gorjetas em uma lanchonete. Ela pensou nos homens de Stefano atirando nela. Eu posso falar, ela disse, mas eu quero algo em troca. Aleandro pausou na porta. Nomeie. Quando nós ganharmos, ela disse, sua voz caindo uma oitava. Eu quero o arquivo de meu pai.
Eu quero saber exatamente onde ele está. Feito. A viagem foi um desfoque de sombras. Aleandro dirigiu um sedã batido que ele mantinha na garagem para emergências. Eles desceram para as entranhas da Chicago Baixa de uma estrada, um labirinto subterrâneo de pilares de concreto e gases de escape onde os sinais de GPS iam morrer. Eles abandonaram o carro perto do rio e seguiram a pé. A entrada de manutenção para a Fundação Marina City estava enferrujada e fechada. Aleandro a chutou para abrir. Eles desceram 3 lances de escada para a escuridão úmida. Ratos se afastaram escured. Finalmente, eles alcançaram uma porta de aço maciça embutida na rocha-mãe. Não havia teclado, apenas uma grelha de alto-falante empoeirada. Faça! Aleandro sussurrou, apontando sua lanterna para a parede enquanto mantinha sua arma apontada para as escadas atrás deles. Victoria se aproximou do microfone. Ela fechou os olhos. Ela tinha que canalizar a voz de um velho que ela nunca tinha conhecido. Ela tinha que moldar suas vogais nos sons duros e rochosos de uma aldeia montanhosa siciliana. Lusanangu silava Kulusangu. Ela entoou perfeitamente. Sangue é lavado por sangue. Houve um pesado rangido mecânico. Engrenagens moeram juntas. A porta maciça gemeu e abriu-se. Lá dentro, empilhados em paletes, estavam fileiras de barras de ouro e sacos de veludo. Era facilmente 50 milhões de dólares em riqueza indetectável. Aleandro soltou um suspiro que parecia ter estado segurando por dias. Estamos de volta aos negócios. Ele estendeu a mão para uma bolsa de diamantes, mas de repente o silêncio do túnel foi quebrado por um lento, sarcástico aplauso. 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 Aleandro girou, protegendo Victoria com seu corpo. Saindo das sombras da escadaria estava Rocco, o braço direito de Aleandro, o homem que supostamente tinha levado uma bala por ele no clube. O braço de Rocco estava em uma tipóia, mas sua mão da arma estava firme. Atrás dele estavam 4 dos capangas de Stefano. Rocco. A voz de Alessandro estava quebrada. Você, Stefano, paga melhor, chefe. Rocco encolheu os ombros. E ele me prometeu o lado norte. Você estava ficando mole ouvindo esta garçonete. Rocco apontou sua pistola para o peito de Aleandro. Obrigado por abrir o cofre, no entanto. Stefano não conseguiu descobrir o dialeto. Nós rastreamos seu carro. Nós sabíamos que você viria pelas reservas. Victoria pressionou suas costas contra as frias barras de ouro. Eles estavam presos no subsolo em menor número. Alguma última palavra, chefe? Rocco zombou. Aleandro olhou para Victoria. Ele não parecia assustado. Ele parecia apologético. Apenas uma, Aleandro disse. Ele olhou para Victoria. Abaixe-se. Victoria caiu instantaneamente. Aleandro não atirou em Rocco. Ele atirou no tubo de supressão de incêndio correndo ao longo do teto baixo diretamente acima da cabeça de Rocco. O tubo estourou. Um jato de alta pressão de espuma química e água enferrujada jorrou no rosto de Rocco, cegando-o. Mexa-se! Aleandro rugiu. Ele agarrou uma pesada bolsa de diamantes e a arremessou no rosto do segundo atirador. Victoria passou apressadamente por entre as pernas dos homens confusos. Aleandro agarrou sua mão e eles correram mais fundo no cofre, em direção a uma escotilha de manutenção secundária que ele lembrava da infância. Balas quicaram nas barras de ouro, criando uma sinfonia de ricochetes. Eles arrombaram a escotilha e caíram em uma grade com vista para o rio Chicago. A água estava 10 pés abaixo, preta e congelante. Pule! Aleandro gritou. Eles pularam. A água gelada os atingiu como um martelo. A corrente os arrastou para a escuridão, deixando Rocco e seus homens xingando na beira da grade. Eles foram parar perto de um cais de serviço em Chinatown, tremendo, encharcados e vivos. Aleandro ainda tinha a bolsa de diamantes apertada em sua mão. Nós temos capital. Aleandro tagarelou, seus dentes estalando juntos. Nós podemos comprar um exército agora.
Eles se registraram em um motel CD sob nomes falsos, enquanto Alessandro pedia favores dos poucos lealistas que ele tinha deixado mercenários que não se importavam com política. Apenas pagamento. Victoria secou suas roupas no radiador. Stefano pensa que estamos mortos, Aleandro disse, desligando o telefone queimador. Ou correndo. Ele está hospedando uma gala de Vitória amanhã à noite na Lyric Opera House. Ele vai anunciar a consolidação das famílias. Ele vai se coroar rei. Victoria olhou para ele. E nós vamos estragar a festa. Não, Aleandro disse caminhando até ela. Ele escovou uma mecha de cabelo úmido de seu rosto. Seu toque era elétrico. Eu vou estragar a festa. Você vai pegar um ônibus para Iowa. Não me insulte, Victoria disse, batendo sua mão para longe. Você precisa de mim. Stefano está trazendo os calabrianos e os russos. Você viu a lista. Você não fala russo. Você não fala o dialeto calabriano bem o suficiente para saber se eles estão tramando para matá-lo durante o brinde. Você precisa de ouvidos por dentro. Aleandro olhou para ela. A adrenalina e a intimidade da sobrevivência estavam borrando as linhas entre eles. Ele agarrou a parte de trás de seu pescoço e puxou sua testa contra a dele. Se você entrar naquela casa de ópera, Vitória, não há volta. Você se torna um alvo para a vida. Eu era um alvo no dia em que meu pai me deixou. Ela sussurrou. Vamos terminar isso. Ele a beijou então. Não foi suave. Foi desesperado. Um selo de um sangue embalado. Tinha gosto de água de rio e vingança. Na noite seguinte, a Lyric Opera House estava brilhando com riqueza. Limusines alinhavam a rua. Os paparazzi eram mantidos à distância por segurança pesada. Victoria vestiu um vestido de seda esmeralda roubado de uma boutique que devia dinheiro de proteção a Alessandro. Tinha uma fenda na coxa onde uma faca de cerâmica estava amarrada. Aleandro vestiu um smoking parecendo em tudo o príncipe das trevas que ele era rumores de ser. Eles entraram separadamente. Aleandro entrou pela porta da frente, flanqueado por 4 mercenários posando como segurança. O quarto ficou silencioso quando ele entrou. Stefano estava na grande escadaria segurando uma flauta de champanhe. Seu sorriso vacilou. Ele parecia ter visto um fantasma. Aleandro, Stefano chamou, sua voz rachando ligeiramente. Nós pensamos que você estava indisposto. Eu tive um mergulho, Aleandro disse, sua voz ressoando pelo salão. Eu achei refrescante. Enquanto todos os olhos estavam na confrontação, Victoria escorregou pela entrada do buffet. Ela se moveu pela multidão, um fantasma em verde. Ela agarrou uma bandeja de champanhe e se misturou. Ela circulou perto das vaias privadas onde os mafiosos russos e os enviados calabrianos estavam sussurrando. Ela sintonizou seus ouvidos nas frequências do quarto. A bomba está programada para meia-noite. Um homem russo sussurrou para seu associado perto do bar. Quando os fogos de artifício começarem, o palco sobe. Vulpe morre. Stefano morre. Nós tomamos a cidade. O sangue de Victoria gelou. Os russos não estavam apoiando Stefano. Eles estavam o enganando. Eles iriam explodir toda a hierarquia de liderança e assumir o vácuo. Ela olhou para o relógio, 11h45 p.m. Ela tinha que avisar a Leandro, mas ele estava no centro do quarto cercado por Stefanos, verbalmente debatendo com o traidor. Ela não podia gritar, ela não podia atirar. Ela caminhou para o fosso da orquestra. O maestro estava se preparando para a próxima peça. Victoria colocou sua bandeja. Ela caminhou diretamente até o suporte de microfone destinado ao cantor de ópera. O quarto se acalmou, confuso. Quem era esta mulher? Victoria bateu no microfone. Ela olhou diretamente para Aleandro do outro lado do quarto. Ela começou a cantar, mas ela não cantou uma área. Ela cantou uma canção folclórica, uma velha canção de ninar assombrosa das colinas sicilianas. La morte viene, a morte está chegando. Mas ela mudou as letras. Ela cantou no raro dialeto arbórea, mantendo a melodia, mas alterando a mensagem. O urso colocou fogo sob a madeira.
Ela cantou sua voz subindo, assombrosa e clara. Ao bater das 12, o palco vai queimar. O lobo deve correr. O lobo deve correr. Os russos riram, pensando que era entretenimento. Stefano aplaudiu educadamente, confuso. Mas Alessandro congelou. Ele entendeu as palavras código. Urso significava russos. Fogo significava bomba. 12 significava meia-noite. Ele verificou seu relógio. 11h50 p.m. Ele travou os olhos com Victoria. Ele deu um aceno microscópico. Alessandro de repente riu, batendo em Stefano no ombro. Stefano, você vence. Por que lutar? Vamos beber a sua vitória. Mas primeiro, um brinde na varanda, todos nós. O ar fresco é bom para a alma. Ele estava os machucando para longe do palco. Por quê? Stefano perguntou desconfiado. Porque eu tenho um presente para você lá fora. Aleandro mentiu. Ele agarrou o braço de Stefano com um aperto que podia esmagar osso e o puxou para a saída. A multidão seguiu, ávida pelo espetáculo. Victoria soltou o microfone e correu. Às 11h59 p.m., os convidados estavam se derramando na grande varanda e na rua. Às 12 cavalos p.m., o palco dentro da Lyric Opera House detonou. A explosão estourou as janelas. Fogo rugiu pelo salão principal. Se eles tivessem ficado dentro, eles seriam todos cinzas. A multidão gritou. Sirenes uivaram. No caos da rua, Leandro jogou Stefanato contra uma limusine. Ele pressionou sua arma sob o queixo de Stefano. Você não sabia. Aleandro rosnou. Você se vendeu para os russos e eles o fizeram de tolo. Stefano estava tremendo, soluçando. Eu não sabia que eles me prometeram controle. Onde ele está? Victoria apareceu da fumaça, seu vestido esmeralda coberto de fuligem. Ela caminhou até Stefano. Meu pai, Marco, você disse que sabia onde ele estava. Stefano olhou para ela, depois para Aleandro. Um sorriso cruel torceu seus lábios. Você pensa que Marco está na Argentina? Stefano riu. Um som agudo histérico. Marco não está aposentado, querida. Marco é quem me apresentou aos russos. Ele é o corretor. Victoria sentiu o chão balançar. Onde ele está? Ela gritou, agarrando as lapelas de Stefano. Ele está aqui, Stefano sussurrou. Ele está assistindo. Ele queria vê-la morrer. Um único tiro soou. Não veio de Alessandro. Veio de um atirador no telhado do outro lado da rua. A cabeça de Stefano se jogou para trás. Ele desabou no pavimento morto, silenciado antes que pudesse entregar a localização. Alessandro agarrou Victoria e a empurrou para o banco de trás da limusine. Vá, motorista. Vá. A guerra por Chicago durou 3 dias, com a traição russa exposta às outras famílias metal. Reunidas atrás de Alessandro. Os russos foram purgados da cidade em uma onda brutal de violência, mas a Vitória parecia oca. Victoria era um fantasma na cobertura novamente. Ela passava suas horas olhando para a cidade esperando. Seu pai estava aqui, o arquiteto de sua miséria. No 4º dia, um pacote chegou na cobertura. Ele passou pela segurança porque trazia o selo do Vaticano, um serviço de correio confiável. Dentro estava um telefone. Ele tocou imediatamente. Aleandro o colocou no viva-voz. Olá, Vitória, uma voz disse. Suave, culta, familiar. Victoria parou de respirar. Era ele, Marco. Papai, ela sussurrou, sua voz tremendo. Você cresceu, Marco disse. Você é esperta como eu. Aquele truque de cantar na ópera. Brilhante. Eu estava quase orgulhoso. Você tentou me matar, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me deixou sem nada. Você me deixou acreditar que você estava morto. Eu fiz o que era necessário para sobreviver. Marco disse friamente. E agora eu estou te oferecendo uma saída. Alessandro é um navio afundando, Vitória. Venha para mim. Eu estou no aeródromo privado em Gary, Indiana. Meu avião parte em 1 hora. Venha comigo e você pode viver como uma rainha na Europa.
E se eu não for, então você fica com o lobo e eventualmente ele vai te comer. É o que eles fazem. A linha morreu. Alessandro olhou para ela. Ele colocou sua arma na mesa entre eles. Você pode ir, ele disse baixinho. Ele é seu pai. Victoria pegou a arma. Ela verificou a câmara. Estava carregada. Ele não é meu pai, ela disse, sua voz virando aço. Ele é apenas um homem que sabe demais. Ela olhou para Alessandra. Dirija. Eles chegaram ao aeródromo sob a cobertura de uma tempestade. O jato particular estava motores girando, pronto para decolagem. Marco estava de pé junto às escadas do avião, flanqueado por 2 guarda-costas. Ele parecia mais velho, mais grisalho, mas ele vestia um terno que custava mais do que a casa em que ele a havia criado. Aleandro e Victoria saíram do carro. Aleandro ergueu as mãos, mostrando que estava desarmado. Victoria caminhou para frente, suas mãos nos bolsos do casaco. Victoria, Marco sorriu, abrindo os braços. Você recuperou o bom senso. Eu vim pela verdade, ela disse, parando a 10 pés de distância. Você me amou ou eu era apenas mais um ativo? Marco abaixou os braços. Ele suspirou, parecendo desapontado. Amor é uma responsabilidade, querida. Eu te protegi ao sair, e agora eu estou te oferecendo o mundo. Entre no avião. Não, ela disse. O rosto de Marco endureceu. Ele estalou os dedos. Seus guarda-costas ergueram suas armas em direção a Alessandro. Então eu suponho que eu tenho que cortar minhas pontas soltas. Adeus, Sr. Vulpe. Espere, Victoria gritou. Ela puxou a arma do bolso, mas ela não a apontou para os guardas. Ela a apontou para seu pai. Marco riu. Você não vai atirar em mim, Victoria. Você é meu sangue. Você é uma corve. Nós somos sobreviventes, não assassinos. Eu não sou mais uma corve, ela disse, sua mão firme. Eu sou uma vulpe. Ela não atirou nele no peito. Ela não era uma assassina. Ela atirou nele na perna. Marco gritou e caiu no asfalto. Ao som do tiro, Aleandro se moveu. Ele sacou uma pistola reserva escondida de seu coldre de tornozelo e derrubou ambos os guarda-costas com 2 tiros limpos antes que pudessem reagir ao choque da filha atirando no pai. Victoria caminhou até onde seu pai jazia, se contorcendo no chão. Ela chutou a arma para longe de sua mão. Você não vai para a Europa, papai, ela disse olhando para ele. Você vai para a prisão. Eu liguei para os federais a caminho daqui. Eu dei a eles o livro Razão. Eu dei a eles os números dos títulos. Eles estarão aqui em 5 minutos. Marco olhou para ela com ódio. Você rato. Você traidora. Eu aprendi com o melhor, ela disse. Sirenes uivaram à distância. Luzes azuis e vermelhas cortaram a chuva. Aleandro caminhou ao lado dela. Ele pegou a arma de sua mão gentilmente. Vamos. Meus advogados cuidarão dos federais. Você não precisa estar aqui quando eles o algemarem. Victoria virou as costas para seu pai. Ela não olhou para trás. 6 meses haviam se passado desde que o asfalto do aeródromo de Gary, Indiana, foi manchado com o sangue do passado. O inverno havia derretido em um verão úmido e pesado de Chicago, o tipo que fazia a cidade suar e os ânimos se exaltarem. Mas dentro do quarto obsidiana, o ar estava perfeitamente refrigerado, perfumado com mogno envelhecido, colônia cara e o sabor metálico do medo. Era um círculo completo. O mesmo quarto de jantar privado onde Irene Corves havia uma vez tremido enquanto segurava um jarro de água, era agora o palco para a mais significativa cúpula do submundo da década. Aleandro Vulpe sentou à cabeceira da mesa. Ele parecia diferente. A energia frenética de um homem caçado havia sumido, substituída pela pesada atração gravitacional de um homem que possuía a caça. Ele vestiu um smoking azul meia-noite. Sua postura relaxada, um copo de Brunello de 1982, descansando perto de sua mão, mas os olhos dos homens na mesa não estavam nele. À sua direita sentou uma mulher que não parecia nada com a garçonete chamada Bela.
Victoria vestiu um terno sob medida de seda branca que parecia brilhar na luz fraca, um contraste marcante com as sombras do quarto. Seu cabelo escuro estava solto, caindo em cascatas sobre seus ombros, e ao redor de sua garganta estava uma gargantilha de diamantes que uma vez pertenceu aos Romanovs, um presente de Alessandro para o primeiro mês de aniversário de tomarem a cidade. Em frente a ele sentou Dom Petro, o açougueiro, Genoves, o chefe interino das 5 famílias de Nova York, e seu consigliere, um homem chamado Lucas. Petro era um dinossauro, um homem de 60 com um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore e uma visão de mundo que não havia evoluído desde 1950. Ele havia vindo a Chicago para desafiar a reivindicação Vulpe nas rotas de transporte do Médio Atlântico. As porcentagens são inaceitáveis. Petro grunhiu, empurrando o contrato com uma mão coberta de manchas de fígado e anéis de ouro. Ele não olhou para Alessandro. Ele olhou para além dele. E ele certamente não olhou para Victoria. Para ele, ela era decoração. Uma amante permitida a sentar à grande mesa para manter o chefe feliz. As porcentagens são justas. Pró. Aleandro disse, sua voz suave como veludo sobre cascalho. 640. Eu controlo os portos. Você controla os sindicatos. É a taxa padrão. Padrão para um homem que comanda respeito. Pro zombou. Ele inclinou-se para frente, pegando seu copo de vinho. Mas eu ouço coisas, Alessandro. Eu ouço que sua casa é construída sobre areia. Eu ouço que você deixa estranhos administrarem seus livros. Eu ouço que você aceita conselho de... Ele moveu uma mão desdenhosa em direção à Victoria. A ajuda. O quarto ficou em silêncio mortal. Os guarda-costas de Aleandro, substitutos de Rocco, tensos junto à porta. A expressão de Aleandro não mudou, mas seus olhos escureceram. Ele começou a estender a mão para a arma, coldreada sob a mesa. Victoria colocou uma mão no antebraço de Aleandro, um toque gentil, contensor. Aleandro pausou. Ele olhou para ela. Ela ofereceu a ele um pequeno, frio sorriso. Deixe-me o olhar, disse. Victoria levantou-se. O som de sua cadeira arrastando contra o chão era o único barulho no quarto. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa. Ela pegou o decanter de cristal de vinho. Petro a observou com um sorriso zombeteiro, condescendente. Veja, ela sabe seu lugar. Mais vinho, querida. Victoria parou atrás da cadeira de Petro. Ela não derramou o vinho. Ela se inclinou seus lábios a polegadas de sua orelha. Você está enganado, Dom Petro. Ela sussurrou em inglês. Eu não estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te salvar. Petro riu um som úmido e rouco. Ele se virou para seu conciliário, Lucas, e trocou de idiomas. Ele começou a falar em um dialeto antiquado, hiperespecífico de siciliano siculish, misturado com palavras-código usadas apenas pelo círculo mais íntimo da Comissão de Nova York. Era uma linguagem projetada para ser impenetrável ao FBI, a estranhos e certamente a ex-garçonetes de Ohio. Lucanaya, a saia pica, Petro murmurou para Lucas rindo sarcasticamente. Diga aos meninos lá fora para preparar o carro. Nós matamos o lobo esta noite. A garota. Nós a levamos conosco. Ela parece que sabe como ser útil de joelhos. A mão de Aleandro apertou seu copo. Ele entendeu italiano, mas este dialeto era grosso, arrastado e crivado de gírias. Ele não podia passar rápido o suficiente. Ele olhou para Victoria, esperando pela tradução. O rosto de Victoria era uma máscara de pedra. Ela caminhou de volta para sua cadeira, mas ela não sentou. Ela estava à mão direita do rei. Aleandro, ela disse claramente, Dom Petro acabou de ordenar a seus homens que o matassem. Ele pretende me sequestrar. O rosto de Pro ficou branco. O copo escorregou de seus dedos, quebrando na mesa, derramando vinho vermelho sangue sobre o linho branco. Ela mente, Petra gritou em inglês, levantando-se. Ela não sabe o que está ouvindo. É um absurdo. Victoria trocou instantaneamente. Ela não falou inglês. Ela não falou italiano padrão.
Ela falou o dialeto de Petro, a gíria localizada exata de seu bairro de infância em Polmo. Você fala de cães latindo Petro. Sua voz soou gutural e perfeita, carregando a cadência de um chefe de rua. Mas você é o velho cão aqui. Você pensa que porque eu derramei água neste quarto 6 meses atrás que eu sou surda? Eu aprendi as velhas leis antes que você estivesse roubando calotas no Queens. Ela deu um passo à frente e pela primeira vez o amanhecer maciço estremeceu. Você quer me levar com você? Ela continuou, sua voz caindo para um silvo aterrorizante. Vamos discutir o que eu sei sobre você. Eu sei sobre a operação de desvio de dinheiro no setor de gestão de resíduos de Jersey. Eu sei que você está roubando de sua própria comissão. E eu sei sobre o apartamento no Bronx, aquele na Arthur Avenue. Sua esposa sabe sobre a dançarina de 19 anos que você mantém lá. Ou devo ligar para ela? Eu tenho o número memorizado. Petro olhou para seu conciliário. Lucas estava tremendo. Ela sabe os códigos. Lucas sussurrou aterrorizado. Ela sabe tudo. Victoria pegou o contrato da mesa. Ela o deslizou pelo pano manchado de vinho, até que ele descansasse em frente ao amanhecer tremendo. O acordo mudou, Victoria disse, trocando de volta para inglês corporativo frio. Não é mais 640, é 730 a nosso favor. E você vai se aposentar, Pietro, esta noite. Você vai assinar isso. Você vai voltar para Nova York e você vai passar a liderança para seu sobrinho, que é mais esperto e menos falador. Petra olhou para Alessandro. O lobo de Chicago estava inclinando-se para trás em sua cadeira, observando a cena com um olhar de orgulho puro e não adulterado. Ele parecia um homem que tinha acabado de ganhar na loteria. Você ouviu a senhora, Aleandro disse, gesticulando para a caneta. E eu apressaria. Minha esposa fica impaciente quando está com fome. Esposa? A palavra pairou no ar. Eles não haviam anunciado. Eles não haviam tido uma cerimônia. Mas naquele momento, o título foi concedido. Pro Geneves, o açougueiro de Nova York, olhou para a caneta. Ele olhou para os volumes das armas nas jaquetas dos guardas perto da porta. Ele olhou para a mulher de branco que segurava sua vida, sua reputação e seus segredos em suas mãos. Ele pegou a caneta. Sua mão tremeu enquanto ele rolava sua assinatura. Uma escolha sábia, Victoria disse. Ela estalou os dedos. Um garçom apareceu das sombras, um jovem nervoso, suando. Traga um copo fresco para o amanhecer, Victoria comandou, e limpe esta bagunça. Petro bebeu o vinho em um gole, levantou-se e fugiu do quarto com o rabo entre as pernas. A porta clicou fechada, deixando Aleandro e Victoria sozinhos no silêncio do quarto obsidiana. Aleandro levantou-se e caminhou até ela. Ele não se importava com o vinho derramado na mesa. Ele a levantou para a borda da superfície de mogno, passando entre suas pernas. Você foi implacável, ele murmurou, suas mãos descansando em sua cintura. 730. Você vai falir e ele insultou meu marido. Victoria disse, seus olhos brilhando. Ele se safou fácil. Aleandro riu, um som verdadeiro e profundo que ele não tinha feito em anos. Ele descansou sua testa contra a dela. Você se lembra da primeira noite bem ali no canto? Você estava vestindo aquele uniforme terrível. Eu lembro que você estava pronto para atirar em todos. Ela contou, passando os dedos pelo cabelo dele. Eu te salvei então também. Você me salvou de todas as maneiras que um homem pode ser salvo. Aleandro sussurrou. Ele puxou para trás para olhar para ela. Os federais transferiram seu pai para uma Supermax no Colorado hoje. Ele nunca mais verá o céu. Victoria pausou. A memória de seu pai, o arquiteto, ainda doía. Mas era uma dor distante agora, como uma velha cicatriz. Ela havia escolhido sua família. Ela havia escolhido o lobo. Bom, ela disse suavemente, deixe-o apodrecer. Eu tenho um reino para governar. Alessandro a beijou. Foi um beijo de iguais. Nenhum medo restou em Victoria Corves.
A garçonete estava morta. O tradutor estava aposentado. A rainha estava viva. Enquanto eles romperam o beijo, Alessandro derramou 2 copos frescos do Brunello. Ele entregou um a ela. Ao acordo? Ele perguntou. Victoria girou o vinho, observando a luz pegar o líquido vermelho profundo. Ela olhou para a cadeira vazia onde o amanhecer havia sentado, então de volta para o homem que queimaria o mundo por ela. Não, ela disse, tilintando seu copo contra o dele a linguagem do silêncio, porque agora ninguém precisa dizer uma palavra. Eles já sabem quem somos. Eles beberam. Fora a cidade de Chicago cintilava uma bagunça extensa, caótica, bonita. E pela primeira vez na história, ela pertencia inteiramente a eles. E é assim que uma simples garçonete derrubou um sindicato do crime, roubou o coração do homem mais perigoso da cidade. Acontece que a arma mais poderosa não é uma arma. É uma voz que sabe exatamente o que dizer e quando dizer. Victoria não apenas traduziu idiomas. Ela traduziu poder. Se você gostou desta história de traição, romance e justiça da máfia, por favor destrua aquele botão de curtir. Ajuda muito o canal. Não se esqueça de se inscrever e apertar a notificação do sino para que você nunca perca uma história. O que você teria feito se fosse Victoria? Você teria perdoado seu pai? Me diga nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.